Muito bem, prezados e amados irmãos e irmãs, estamos nós mais uma vez tendo esta grande oportunidade em nosso viver, como uma parte da família apostólica, uma parte do rebanho apostólico, estar presente no tabernáculo de Deus, no templo precioso do nosso Consolador, da nossa santa e querida avó Rosa e do nosso santo e querido primaz irmão Aldo. E aqui estamos, irmãos, reunidos como uma parte desta família, com o objetivo de, mais uma vez, poder alimentar o nosso espírito e fortalecer a nossa fé, o qual nós teremos, irmãos, este alimento através de hinos de louvores a Deus nosso Pai, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima e também ao nosso Consolador. Estamos para poder, irmãos, alimentar a fé, sobretudo eles, trazendo para nós a sabedoria e o entendimento para sermos o teu representante aqui na terra. E hoje, como esta oportunidade que Deus nos concede, de participar de uma santa reunião de oração. É uma reunião dedicada ao Espírito Santo de Deus, nosso Pai, na onde, irmãos, Deus aproxima o seu trono, no momento da oração individual de cada um dos teus filhos e filhas, para poder ouvir cada um de nós e derramar da tua unção sobre o mérito de cada um de nós, o qual nós viemos buscar a ter este mérito através destes ensinamentos que Deus nos concede. Então vamos nós, irmãos, com grande amor, dedicação e reverência, ao transcorrer desta santa reunião, buscar sempre ter a sabedoria na palavra de Deus, tanto através dos hinos, quanto também através da mensagem publicada em nosso boletim para a reunião de oração, trazendo para nós o teu ensinamento sobre a santificação e a oração. São alimentos, irmãos, de grande valor para cada um de nós que aqui estamos presentes na casa de Deus, que possamos alimentar realmente destes ensinamentos e todos nós fazermos parte como uma família só, numa só fé, no só amor, levar esse conhecimento sobre toda a humanidade aqui na terra. Irmãos, eu deixo meu cumprimento a todos com a bênção e a graça desses santos, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, como também a bênção de Deus, de Jesus e da Mãe Maria Santíssima sobre o seu viver. Vamos nós, irmãos, oficializar a nossa santa reunião de oração desta noite com o hino do nosso inário, mas para isso eu convido a igreja para se colocar em pé. Iremos cantar o número 1 do nosso inário, intitulado Igreja Forte. Marcha confiante.
Suas mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas, em reverência a Deus, nosso Pai, oremos. Deus Pai bondoso, Pai altíssimo, que alegria e satisfação, Pai, por saber que o Senhor nos concedeu a cada um de nós este lindo dia maravilhoso, com a Tua bênção, com a Tua graça, com a Tua proteção, Pai, através de santos e anjos ao lado de cada um de nós. Aqui estamos finalizando mais esse dia maravilhoso, Pai, reunidos no Seu tabernáculo, para poder louvar e engrandecer do Teu santo nome. Estamos nós tendo a oportunidade, Pai, de participar mais uma vez da santa reunião de oração. Reunião essa dedicada ao Teu Espírito, Pai, Santíssimo, na onde o Senhor derrama da Tua unção sobre cada um de nós, ao transcorrer das nossas orações individuais, ao transcorrer desta santa reunião. Pai, neste momento peço da Tua bênção para os Teus filhos e filhas, que ainda estão a caminho de uma reunião de oração nesta noite. O Senhor guarda, protege, dê a eles a oportunidade de chegar no templo do Senhor, para também participar desta santa reunião de oração em seu viver. Peço em favor daqueles, Pai, que não vão ter essa oportunidade por motivo de trabalho, outros por motivo de estudos, outros com dificuldades de se locomover do seu lar até um templo apostólico. O Senhor conhece as dificuldades desses Teus filhos ou filha. Que o Senhor os abençoa com a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção, com o Teu amparo, o viver de cada um deles ou delas, Pai. Mas quando tiver a oportunidade, que sinta o desejo de estar presente no templo do Senhor, para poder louvar e agradecer o Teu santo nome e também alimentar dos Teus ensinamentos, Pai, o viver de cada um deles. Para nós que aqui estamos presentes nesse tabernáculo do Senhor, Pai, temos toda a certeza que o Senhor já enviou santos e anjos para estar presente nesta santa reunião, ao lado de cada um de nós, nos dando toda a sabedoria e o entendimento da Tua palavra, do Teu ensinamento ao transcorrer dela, Pai. Por isso que nesse momento oficializamos essa santa reunião de oração em Teu santo nome. Em nome do Teu Filho Jesus, em nome da nossa Mãe Maria Santíssima e em nome do Consolador, da nossa santa e querida avó Rosa e do nosso santo e querido primaz irmão Aldo. Amém. Em sequência, irmãos, vamos cantar agora do número 82, titulado O Espírito Santo de Deus. Adoro.
bem, prezados e amados irmãos, como nós acabamos de ouvir uma linda melodia titulada Palavra Bendita. Irmãos, são palavras de amor e dedicação que Deus tem por cada um de nós, trazendo para nós toda a sabedoria e entendimento para que possamos sermos o teu representante aqui na terra. Trazer para nós todo o conhecimento da sua palavra, dos seus ensinamentos, para que juntos possamos ser o teu servo, ser o teu representante aqui na terra. E essas palavras benditas, irmãos, iremos ter a oportunidade também agora, que está escrita em nosso boletim, para a reunião de oração. Na onde, irmãos, temos uma linda mensagem escrita, trazendo para nós toda a sabedoria, todo o entendimento, realmente para poder alimentar o nosso espírito e fortalecer a nossa fé, para que possamos ser o representante dele, de Deus nosso Pai, de Jesus, da Mãe Maria Santíssima e do Consolador, juntamente com o sucessor. Que cada um de nós possamos representar eles aqui na terra por onde nós passarmos. Mas para que nós possamos representar a eles, irmãos, precisamos nós buscar a santificação através das nossas orações, através dos ensinamentos de Deus que nós ouvimos através dos hinos e através das mensagens publicadas em nossos boletins. Hoje temos, irmãos, uma mensagem para a reunião de oração com o título falando sobre a santificação e a oração. Peço para os irmãos a sua reverência para que possam entender e compreender esta palavra que Deus nos concedeu no dia de hoje através do Consolador, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. A santificação e a oração é o título da mensagem. A Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo prepara santos para a glória de Deus. Mas o que significa ser santo? Essa expressão resume-se na palavra santidade. Santidade é a qualidade essencial para que o ser humano vença seus dias aqui na terra e alcança a vida eterna. Santidade é a qualidade de espírito que identifica o verdadeiro filho ou filha de Deus, pois está escrito: sem santidade ninguém verá a Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança do Deus Trino. Ao criá-lo, disse o Senhor: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Assim, o espírito humano foi criado perfeito ou seja, puro e livre de toda maldade e corrupção. Essa perfeição é a santidade e deveria acompanhar a criatura durante sua vida terrena. Contudo, com a queda moral e espiritual, a santidade se perdeu na maioria das pessoas. A luz divina da verdade, do amor e das virtudes de Deus apagou-se no coração humano. Mas ainda há esperança. É possível, por meio da santificação, recuperar a pureza do espírito e aproximar-se novamente do Criador. Santificação é o processo de purificação da alma e de aperfeiçoamento espiritual, até que o ser humano se torne semelhante à imagem de Deus, conforme foi criado. Esse processo começa quando a pessoa se converte à fé apostólica, aceitando Jesus, o Consolador e o Santo Irmão Aldo.
e passa a viver sobre sua graça, obedecendo a doutrina e a disciplina divina. À medida que o fiel aprende a praticar os ensinamentos, vai se santificando cada vez mais, recebendo as virtudes do Espírito Santo. Deus é santíssimo e criou o homem à sua semelhança. Portanto, a evolução espiritual e moral do ser humano tem como objetivo abençoar a santidade divina, trilhando os caminhos da justiça, do bem e da verdade, sempre unido ao Espírito Santo. Hoje, isso é possível com a proteção do Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, que receberam de Jesus o poder de preparar um povo santo na terra, dando a ele, Jesus, a grande vitória sobre o reino da morte e do pecado. Nessa etapa de evolução espiritual, o homem que antes seguia pelo caminho do erro e estava afastado de Deus e de seu Espírito, ao ser perdoado e batizado com a virtude do Espírito Santo, concedida pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, em nome de Deus Pai e de Jesus, passa a receber a luz divina. Essa luz representa o conhecimento da verdade, a sabedoria celestial e as virtudes do Espírito de Deus, que iluminam sua alma e fortalecem sua fé. Se permanecer perseverante, alcançará a perfeição, desde que mantenha seu espírito constantemente ligado aos céus, a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por meio da obediência aos mandamentos divinos e da prática fiel da oração. A santificação também envolve o pleno domínio do corpo, de modo que os instintos carnais, a consciência e os sentimentos negativos sejam vencidos pela força da oração. Assim, a criatura humana passa a viver em espírito inteiramente consagrado a Deus, sem se deixar prender às coisas que corrompem a alma, como a ganância, o egoísmo, a inveja e toda a soberba da vida. Esse processo de disciplina e entrega espiritual conduz o fiel a uma vida pura, dedicada ao Senhor, em harmonia com os valores celestiais e livre das paixões que afastam da santidade. A santidade é a vontade perfeita de Deus. Tanto é verdade que, após ordenar o profeta Moisés e ao povo de Israel que observasse todos os seus estatutos e mandamentos, declarou: santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. E ainda, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separarei-vos dos povos para serdes meu. A mesma mensagem é anunciada pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo ao povo apostólico, reafirmando a vontade divina. Santos sereis, porque o nosso Deus é santo. Ora, se Deus é santo, assim também devem ser os seus filhos, vivendo em santidade, separados do pecado e consagrados ao Senhor para que sejam dignos de sua presença e da vida eterna. Todo filho e filha de Deus
salvo pela graça de Cristo Jesus e purificado por sua doutrina, que também significa o valor precioso do seu sangue, inicia a jornada de santidade por meio do arrependimento, quando recebe o perdão e aceita Jesus como Salvador, juntamente com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. A partir desse passo fundamental, torna-se indispensável crer com firmeza a convicção na doutrina pregada pela Igreja Apostólica, pois ela não é fruto da vontade humana, mas veio dos céus, trazido por Jesus e revelado a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, para conduzir o povo à santificação, à vida eterna. Está escrito no Evangelho do Reino dos Céus, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E também, porque assim como ele é, somos nós também neste mundo. Jesus afirmou: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E novamente, sede vós, pois perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Para alcançar a santificação é necessário ter fé, esperança e confiança, mantendo-se ligado à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo por meio da oração e da súplica, com seu poder, domínio e proteção celestial. Eles fortalecem o convertido para vencer as tentações, as inclinações da carne, os maus sentimentos, a cobiça, a inveja, o orgulho e toda a soberba da vida. Ter esperança é também ter fé, como ensina a Escritura. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Assim, a santificação é fruto da perseverança na fé e na oração, sustentada pela confiança no auxílio divino e na proteção dos enviados de Deus. A santificação é alcançada pela prática fiel e constante da doutrina apostólica, pois ela é justa e caridosa e em sua essência. Quando os fiéis praticam o bem, vivem com justiça, tratam o próximo com respeito e buscam a honra, a lealdade e a fidelidade para com Deus, seus santos e sua igreja, estão se santificando e caminhando rumo à perfeição em toda a sua conduta. No entanto, sem a graça de Jesus, do Santo Consolador, do Santo Primaz, não é possível alcançar a vitória espiritual. Assim, o Filho de Deus, para vencer e alcançar a santidade de seu espírito, precisa ser obediente e fiel aos ensinos e conselhos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que foram escolhidos por Cristo para guiar o povo na preparação para a vida eterna. É nessa obediência e perseverança que se encontra o caminho seguro para a verdadeira santificação. Amém. Prezados irmãos e irmãs, aí está uma linda mensagem para a nossa reunião de oração, onde, irmãos, Deus está mostrando a cada um de nós o valor precioso de sermos santificados. Da forma, irmãos, da mesma forma como aqueles que aqui presentes estavam entre nós, e através da sua fé, através do seu amor, através da sua dedicação, pôde alcançar a sua salvação. E lá no céu faz moradia com Deus, com Jesus e toda a corte celestial, porque buscou a santificação no seu viver
enquanto esteve presente aqui na terra, honrando o nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, para nós que aqui estamos presentes no tabernáculo deles no dia de hoje, como uma parte da família apostólica, como uma parte do rebanho apostólico, é o momento de que todos nós possamos meditar e refletir o quanto a Santa Avó Rosa lutou por nós, o quanto ela fez por cada um de nós, o quanto ela preparou o nosso coração, o nosso viver, o nosso espírito, para ter o conhecimento da vinda do seu sucessor, que é o Santo Primaz Irmão Aldo. Tudo teve um preparo na nossa vida, para que nós viéssemos entender e compreender a vinda dela como Consolador, mas também a vinda do seu sucessor como pastor por excelência, à frente do rebanho apostólico. Rebanho esse, irmãos, que somos todos nós, o integrante deste rebanho que Jesus falou. Neste mundo haverá um só rebanho e um só pastor. Então nós, se nós consideramos como parte deste rebanho, como um integrante deste rebanho, nós temos que ouvir as palavras desses santos, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, quando eles nos falam que precisa da nossa humildade, do nosso amor, da nossa dedicação, do nosso desprendimento para o crescimento da obra apostólica. Porque, irmãos, aqui estamos na terra até quando Deus determinar. Que cada um de nós possamos ficar para poder representar Ele. E se nós estamos neste mundo, perante toda essa sociedade, temos que representar o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, com fé, com amor, com dedicação, com obediência, para que possamos, irmãos, mostrar para a humanidade o quanto é valoroso fazer parte do Consolador, fazer parte deste povo, desta igreja formada aqui na terra, fazer parte desse rebanho que se encontra à frente, o pastor por excelência e o primaz Irmão Aldo. O mundo precisa observar essa diferença em nós, seja na parte da doutrina, como também da disciplina. Na parte, irmãos, da doutrina, é buscar entender a palavra de Deus, nosso Pai, sobre a santificação, sobre uma oração verdadeira que nós possamos fazer, para que nós preparamos o nosso espírito cada vez mais para sermos semelhantes a Deus, porque Ele fez cada um de nós a sua semelhança. Irmãos, se nós queremos ser realmente semelhante a Deus, nosso Pai, a Jesus como teu Filho, é o momento de refletir as virtudes preciosas que Ele nos concedeu através do Consolador. Todos nós recebemos virtudes, irmãos. A igreja toda, a família apostólica, o rebanho apostólico, recebeu essas virtudes de grande poder que Deus nos concedeu. Virtudes da humildade, virtudes do amor, virtudes da santificação, da obediência, do perdão. Virtudes da união como uma família apostólica, como uma família só, que crer num só ensinamento, que crer somente numa só fé, num só amor. Então, se Deus nos concedeu todas essas virtudes, irmãos, e nós colocarmos em prática, como diz a palavra desta mensagem, estamos nós, irmãos, sendo a semelhança de Deus, nosso Pai. Com aquela humildade, com aquele amor, com aquela dedicação. Porque o mundo, irmãos, está corrompido. O mundo está perdido. O mundo, irmãos, já não dá valor a si próprio. A humanidade vem se desrespeitando cada vez mais. Vem se desvalorizando cada vez mais. O inimigo vai trabalhando na vida daqueles com força, porque não crê na palavra de Deus, não busca entender a palavra de Deus. Cai nas tentações que o mundo oferece, nas ilusões que o mundo oferece, e vai se corrompendo cada vez mais. Não existe, irmãos, entre essa humanidade o respeito,
não buscas se perdoar, não buscas a se arrepender como um representante de Deus. E nós, irmãos, que temos este conhecimento, nós não podemos se contaminar com isso. Nós não podemos se abater com isso sobre a nossa vida, porque Deus nos prepara a cada segundo do nosso viver, porque Ele crê em nós. O irmão Aldo foi muito claro por muitas e muitas vezes: eu confio no meu povo, tenho certeza que sempre irão me ajudar a levar esta obra avante, espiritualmente, sendo fiel, obediente, na doutrina e na disciplina, como materialmente também. Então o irmão Aldo sempre foi confiante no povo apostólico. A Santa Avó Rosa sempre confiou neste povo, depositou toda a sua fé, a sua dedicação no povo apostólico, desde o início da obra da igreja. Irmãos, são 72 anos da história da igreja apostólica. São 72 anos, irmãos, de grandes lutas, mas de grandes vitórias. O irmão Aldo sempre dizia para nós: a luta é grande, mas a vitória é maior. Mas eu preciso que todos crêem, confia, que coloquem em prática o ensinamento, que mostra realmente a ser fiel, obediente na disciplina, na doutrina da igreja. E mais uma vez ele está mostrando para nós que a igreja precisa se santificar, tem que honrar o nome de Deus. E quando o irmão Aldo diz a igreja, ele diz todos nós, porque nós somos a igreja, irmãos. Eu sempre digo em minhas reuniões, quem são a igreja? Somos nós. Estamos presentes no templo de Deus, estamos presentes no templo apostólico, estamos presentes no templo da igreja apostólica, que somos nós. Cada um de nós somos a igreja, porque quando nós terminamos as nossas reuniões, como hoje, somos nós que iremos sair por aquela porta e levar este conhecimento sobre a humanidade. Estamos nós divulgando a palavra de Deus. E temos que divulgar através da humildade, do amor, do respeito, da união como família. É isso que o irmão Aldo sempre nos ensinou ao transcorrer dos 44 anos do seu ministério. Porque, irmãos, se nós não demonstrarmos este amor, este carinho, esta união, o que nós vamos mostrar para o mundo? Se nós não levar para o mundo essas virtudes preciosas que o irmão Aldo nos concede, o que nós iremos mostrar para o mundo? Nada de tão diferente. Então nós precisamos mostrar essa diferença para o mundo, que nós somos humildes, que nós se amamos verdadeiramente como família, família de Deus. Temos que mostrar para o mundo que somos unidos como uma família fiel, obediente na doutrina e na disciplina e nos ensinamentos de Deus. Que nós somos uma família obediente dentro de uma disciplina, o qual Deus nos concedeu através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Esse é o diferencial da igreja apostólica. Esse é o diferencial do povo apostólico. E nós temos que meditar, irmãos. Tudo que nós vamos fazer tem que ser hoje. O amanhã pertence a Deus. Hoje nós temos que se santificar. Hoje nós temos que se entregar a Deus. Porque Deus nos concedeu esse dia de hoje. Esta oportunidade no dia de hoje. Se amanhã nós estivermos presentes neste mundo, novamente mostrar para o mundo que Deus está conosco. Que Ele já está nos usando como a sua semelhança aqui na terra. Agora, irmãos, se nós ficarmos perante a sociedade e não buscar mostrar a nossa humildade, o que eles irão ver em nós? Nada de tão diferente que o mundo já dá. Se nós não mostrarmos para o mundo que nós somos obedientes dentro de uma disciplina, o que o mundo irá entender sobre nós? Se nós se vestirmos igual a eles, andarmos igual a eles, se comportarmos igual a eles,
Qual será o diferencial? Nenhum. Então o mundo precisa ver que nós andamos com as nossas vestes disciplinados, da forma que Deus precisa, da forma que Jesus ensina através da Santa Avó Rosa, através do Santo Irmão Alto. Então eles irão ver um corpo físico aqui na terra, mas representando Deus nosso Pai, conforme Deus disse: faço o homem à minha semelhança. E quando Deus fala, faço o homem, Ele diz, tanto o homem como a mulher, mas a sua semelhança. E é essa semelhança que nós devemos mostrar para o mundo, porque o mundo, irmãos, anda sem paciência alguma. E todos nós observamos com os nossos próprios olhos. Quantas desavenças se encontram perante essa sociedade? Quantas destruições de famílias vem encontrando nessa sociedade? O desrespeito entre os mais velhos, os jovens, sem sabedoria alguma para se comportar como um bom filho ou uma boa filha, no seu vestir, no seu falar, no seu proceder. Isso tudo nós observamos com os nossos próprios olhos. O quanto o mundo está perdido e se corrompendo cada vez mais. Porque não buscam, não querem ouvir a palavra de Deus. Acham tudo muito fácil de andar naquele caminho largo, de um lado para o outro, se comportando de qualquer maneira. Mas, irmãos, nós que temos esse ensinamento, nós não podemos se comportar dessa forma. De forma alguma. Temos que buscar, através das nossas orações, sabedoria. O irmão Aldo nos ensinou. E ele nos afirmou, por algumas vezes em suas mensagens, a melhor arma do apostólico é a oração. Tem dificuldade com alguma coisa? Orem, peça sabedoria sobre aquilo. Tem dificuldade de ser humilde? Orem. Tem dificuldade de obedecer à disciplina? Orem. Tem dificuldade de se unir como uma parte da família apostólica? Orem. Falem comigo. O irmão Aldo dizia, fale comigo, fala com a avó. Fala com Deus, Mãe Maria Santíssima. Fala com Jesus em suas orações. Então, irmãos, nós temos que andar constantemente em oração. O irmão Aldo bem afirmou, não quero que sejam aquelas pessoas que orem em voz alta, fanáticos, não, mas em pensamento, fale com Deus. Deus nos ouve, através dos nossos pensamentos, Ele nos ouve. A Santa Avó Rosa, irmão Aldo, nos ouve em pensamento. Então temos que estar constantemente em oração, pedindo proteção o tempo todo, pedindo sabedoria para resolver todos os assuntos da nossa vida, seja ele qual for. O mais simples, com aquele com mais dificuldade. Orem o tempo todo e peça sabedoria para que seja resolvido aquele assunto da sua vida, seja familiar, seja no trabalho, seja nos estudos, seja perante a sociedade, seja dentro do templo apostólico. Orem e peçam sabedoria para que a avó Irmão possa nos dar, para que possamos resolver todos os assuntos da melhor forma possível e se tornar, irmãos, uma família unida numa só fé, num só amor. Esse sempre foi o desejo do irmão Aldo. O irmão Aldo, irmãos, ele deixou seu corpo físico, mas um pouco antes de deixar o seu corpo físico, ele relatou para alguns pastores que estavam presentes no leito hospitalar com ele. Ele olhou para aqueles pastores, junto estava a nossa irmã Ifigênia e mais alguns outros. Ele olhou para os pastores e disse: o meu desejo era encontrar a união no povo apostólico. Infelizmente, nem todos me entendem, me compreendem, não se unem por falta de fé e de amor e dedicação sobre tudo aquilo que eu coloco nas mensagens. Mas depois ele afirmou: a minha parte eu fiz. E o que mais me consola é saber que o Pai já está tomando providência de tudo, porque a minha parte eu fiz para unir o meu povo.
Alguns dias depois ele deixou seu corpo físico. Note, irmãos, um profeta. 44 anos no seu ministério à frente da igreja. O desejo dele era encontrar o povo unido numa só fé, num só amor. Mas não conseguiu por falta de amor da nossa parte, por falta de fé verdadeira, por falta de usar o espírito da humildade. Ele não pôde ver. Mas ele nos ensinou por 44 anos a ser humilde, amoroso, santificado, obediente, unidos. Ele ensinou, ele demonstrou, sendo esta pessoa unida junto com o povo. Na onde ele chegava, ele queria todos perto. Ele fazia questão de que todos passassem pela fila para que cumprimentasse e tomasse a sua bênção. Isso é sinal de união, de amor. E é isso que ele precisa do rebanho apostólico, de todos nós, irmãos. Mas para que isso possa acontecer, ele precisa muito que nós colocamos em prática a humildade. Porque ele foi bem claro, irmãos, por 44 anos do seu ministério. A igreja precisa ser humilde. Através da humildade encontrarão todas as outras virtudes com grande facilidade, que é o amor ao próximo, a obediência, a união. Tudo irão encontrar com facilidade, mas tem que ser humilde. Porque se não for humilde, terá grandes consequências, grandes dificuldades para ouvir o seu próximo, para poder ajudar o seu próximo. Porque se não tem a humildade, irmãos, tem o egoísmo. E o egoísmo não faz parte do ensinamento de Deus. Se nós não deixarmos o espírito da humildade ficar conosco, o egoísmo toma conta. E às vezes, sem que nós notamos, agimos como um egoísta, porque nós não queremos ouvir o próximo, nós não queremos ajudar o próximo, nós não queremos fazer parte daquela comunhão com o nosso próximo. Então, irmãos, o egoísmo não faz parte desse ensinamento. Temos que colocar isso na nossa mente. Não pode fazer parte em momento algum. Temos que tirar o egoísmo e colocar a humildade, seja qual o assunto que for. Temos que ser humildes. A igreja precisa ser humilde. Palavras do irmão Aldo. Eu preciso que seja humilde para que possam se unir, para que possa ser obediente na disciplina. Através da humildade, coloca a disciplina com grande facilidade. Não tem dificuldade nenhuma de se barbear, de cortar cabelo, de usar uma roupa decente como um bom filho. As minhas filhas irão ter facilidade de usar a roupa decente como boas filhas. Não terá dificuldade alguma. Serão exemplo de filhas na terra. Mas tem que ser humilde. E o irmão Aldo não só ensinou, irmãos, ele também praticou na sua vida. Por isso, irmãos, que ele alcançou o seu galardão. Ele alcançou a sua coroação como o último profeta e pastor por excelência do rebanho apostólico. E se nós queremos receber a nossa coroa, temos que agir. E hoje, irmãos, estamos participando de uma reunião de oração. Reunião propícia para buscarmos o espírito da humildade, o espírito do amor, da união, da obediência, da santificação. O irmão Aldo deixou bem claro por muitas vezes, irmãos, para nós, que a reunião de oração é como se fosse uma reunião de santa comunhão. Deus aproxima seu trono em nossos templos para poder ouvir os nossos agradecimentos
e depois as nossas petições. E no momento que estamos falando com Ele, por mérito de cada um, Ele derrama da tua unção sobre o nosso viver. São palavras da Santa Avó Rosa quando estava em corpo físico. E depois afirmada pelo Santo Irmão Aldo. Por isso que devemos se esforçar para estar presente em nossas reuniões de oração, porque é como se fosse uma reunião de santa comunhão, que nós pegamos no corpo e no sangue de Cristo e recebemos desta unção para a nossa vida espiritual. Finais de semana, devemos se esforçar para poder alimentar o nosso espírito com as palavras deles, através dos hinos, através das mensagens publicadas em nossos boletins. Então, tudo é de grande valor quando nós meditamos desta forma. E quando nós buscamos entender e compreender, para termos essa facilidade de ter esse compromisso com Deus, irmãos. Estarmos presentes nos finais de semana, estarmos presentes nas nossas reuniões de oração. Deus precisa que nós tenhamos este compromisso com Ele. Cada vez mais. Não se distanciar, irmãos, conforme alguns fazem. Tem dificuldade de vir nas reuniões de oração. Tem dificuldade, às vezes, vir nas reuniões de finais de semana. Mas não é porque tem a dificuldade, colocam a dificuldade para vir. Porque Deus tem o conhecimento daqueles que realmente têm essa dificuldade. Mas Deus também tem o conhecimento daqueles que colocam a dificuldade. E Ele irá cobrar de cada um daqueles que falham com a sua presença no templo dEle. Porque, irmãos, no templo de Deus, nós viemos buscar saúde espiritual. A Santa Avó Rosa, quando em seu corpo físico, irmãos, ela dizia para o bispo e para a nossa missionária Odete. Por muitas vezes eles iam lá para buscar a Santa Avó Rosa no lar dela. E o bispo dizia: "Ô vó, a senhora está com dores. Deixa para ir outro dia, descanse mais." Ela dizia: "Não, bispo, a saúde eu vou buscar lá no templo. Jesus está presente lá. E é lá que Ele vai me dar saúde. É lá que Ele vai me dar força. Então eu preciso estar lá." E ela se levantava. Ela tinha um problema muito sério no seu coração, tinha um problema sério nas suas pernas. Mas devagarzinho ela ia caminhando, caminhando até chegar na sede, junto com o povo. E ali ela ficava o tempo todo. Ela era a primeira a chegar e a última a sair. Mas ela ia, ela se esforçava para estar presente, porque ela dizia que era lá que Jesus daria a saúde a ela. E é isso que nós temos que ter, irmãos, na nossa vida espiritual, em nossos pensamentos. Se queremos buscar, irmãos, saúde espiritual, dar força para nós, aqui é a casa de Deus, aqui é a oportunidade que nós possamos ter para poder receber dessas bênçãos para o nosso viver. Buscar, irmãos, a santificação, através deste amor que Deus tem por cada um de nós, a cada momento do nosso viver. Irmãos, guardam essas palavras nos seus corações, meditam e reflitam, irmãos, o valor da sua santificação, sendo o representante de Deus, nosso Pai, aqui na terra. Ele precisa muito que nós meditamos nesta palavra, refletimos nesta palavra e buscamos a colocar em prática na nossa vida, colocando tudo aquilo que Ele nos deu por esses 72 anos da existência da Igreja Apostólica aqui na terra. Muitos já se encontram lá no trono dele, lá no reino dele que ele determinou e deu a cada um daqueles que foram vitoriosos. Mas continua preparando este rebanho, este povo, para poder receber a sua coroa e receber também a sua oportunidade lá no seu reino. E que possamos, irmãos, trabalhar juntos numa só fé, num só amor, numa só dedicação, para que possamos também alcançar essa oportunidade em nosso viver espiritual. Receber o nosso lugar que Deus determinar para nós lá no seu reino, lá nos céus. Então vamos sempre buscar, irmãos, ter essa sabedoria, esse entendimento na palavra,
dos santos que eles prepararam para nós, a Santa Avó Rosa e o santo e querido primaz irmão Aldo. Amém. Irmãos, iremos entrar no momento da oração. Como eu disse, é um momento propício onde iremos falar com Deus, nosso Pai, e um momento que iremos agradecer por tudo aquilo que Ele nos concede e que Ele possa sempre dar sabedoria e entendimento na nossa vida espiritual como um servo dEle aqui na terra. Convido a igreja para se colocar em pé. Juntos iremos cantar do hino do nosso inário, número 85. Tem o título Nossa Oração. A ti, Jesus, Salvador, invocamos com fé e amor. Amém. Momento, irmãos, que iremos ter para a oração individual. Momento que Deus aproxima seu trono para poder ouvir cada um de nós. Vamos orar. Amém. Em sequência, irmãos, vamos cantar outro hino do nosso inário, do número 121, titulado Gratidão aos Céus. Louvado seja o teu nome, ó Jesus, ó Pai, ó de Maria, Santíssima também, pela vida, a paz e a saúde, que de sua graça e poder nos dê. Amém. Irmãos, deixo meu agradecimento a todos que aqui estão presentes, em nome da Santa Avó Romualdo. Agradeço a sua presença, os seus sonhos, a sua dedicação e a sua reverência ao transcorrer desta santa reunião de oração.
Que a Santa Avó Armaldo possa sempre os abençoar, cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão presentes. Agradeço o coral, orquestra, regente, pelo seu trabalho maravilhoso que foi realizado no dia de hoje. Que os irmãos também possam sempre valorizar este dom maravilhoso que Deus dá no cantar, no tocar e no reger. Diáconos e diaconisa, agradeço muito pelo trabalho realizado também no dia de hoje. Que a Avó Armaldo abençoe muito também o ministério de cada um dos irmãos que são obreiros, diáconos e diaconisa neste templo apostólico. Que possam sempre fazer e realizar esse trabalho com amor e dedicação a Deus, nosso Pai. Eles merecem o de melhor de cada um de nós. Agradeço a presença do colega do ministério também, pelo trabalho realizado em nome da Santa Avó do Irmão Alto. Agradeço os irmãos da filmagem e do som, que possa sempre realizar esse trabalho com amor e dedicação. É através desse trabalho que estamos alcançando muitas e muitas almas para Deus, nosso Pai, que possa ser realizado sempre com esse amor e este carinho. Irmãos, eu fico muito feliz por saber que eu tive essa honra e esta oportunidade de estar presente em 3 reuniões aqui no templo dos irmãos. Guardarei para uma nova oportunidade. Se a Santa Avó Armaldo permitir, voltarei com alegria e satisfação, para juntos passarmos algum momento refletindo no ensinamento de Deus, nosso Pai. Vamos orar para poder finalizar a nossa reunião de oração. Mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas em reverência, oremos. Santa e querida Vó Rosa, primaz Irmão Aldo, que alegria e satisfação, vó, podermos juntos como uma parte da família da Senhora, estar presente neste tabernáculo de Deus, vó, reunidos como uma família, buscando a entender e compreender do ensinamento de Deus nosso Pai, o qual Ele sempre nos deu através de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Senhora, avó, como consolador dos tempos do fim, junto com o primaz Irmão Aldo sendo seu sucessor, o profeta, o nosso pastor por excelência do rebanho apostólico. Rebanho esse, vó, que aqui se encontra uma parte deles, que vieram com o objetivo de ouvir a sua palavra, o seu ensinamento, buscar entender o valor da santificação, da oração, vó, na onde podemos se unir cada vez mais como uma parte da família apostólica, mostrar para a humanidade, mostrar para este município que estamos num caminho justo, iluminado, o caminho estreito, mas é o caminho da salvação, para que cada um dos integrantes dentro desse município possa observar cada um dos teus filhos e filhas como um exemplo de um servo de Deus, honrando o nome de Deus, sendo a semelhança dele em por onde passar, sendo a semelhança de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Senhora Avó e do Santo Primaz Irmão Aldo, através da sua humildade, através do seu amor, através da sua santificação, da obediência sobre a disciplina apostólica, sendo uma família unidas, numa só fé, no seu amor, numa só dedicação. Hoje tivemos essa honra, avó, de estar presente nesse templo, nesta reunião de oração, podendo nesse momento da oração se entregar a Deus, ó, falar com Ele, buscar a ter sabedoria e entendimento na Tua palavra, para que Ele possa nos amparar dia e noite, dar sabedoria e entendimento nesse lindo ensinamento da oração e da santificação. Vó, nesse momento eu peço a bênção da Senhora do Primaz para esse nome que se encontra, vó, nessa caixa de oração. Não sei o pedido que os teus filhos e filhas fazem, vó, mas a senhora tem o conhecimento, sabe o que eles precisam, sabe o que eles necessitam, vó. Talvez seja cura de alguma enfermidade, alívio de alguma dor, vó. E se for por mérito desses teus filhos e filhas, que a senhora os abençoa, vó. Dê a cura dessa enfermidade, dê o alívio dessa dor. Talvez algum deles estão trazendo o nome de um conhecido, de um vizinho, de um parente, vó. Que a senhora possa tomar conhecimento desta alma, desse espírito, vó. E se for merecedor da tua graça, que a senhora os ampara, alivia a dor, dá a cura da enfermidade. Ampara esses teus filhos e essas tuas filhas também, que ainda não faz parte desse rebanho, mas pedem, confiam na palavra de cada um do teu servo, da tua serva. Aí pedem para colocar o nome na caixa de oração, pede para que orem para eles. E aqui estamos presentes na terra para poder executar esse trabalho da Senhora, avó,
orar por todos, pedir por todos, não somente para a família apostólica, mas para aqueles que têm o conhecimento através de cada um de nós, que somos o representante da Senhora e do Santo Irmão Aldo. Vó, peço a bênção para os teus filhos e filhas que aqui estão presentes, vó, que vieram nesta noite, nesta santa reunião de oração, e nesse momento estão agradecendo pela bênção, pela graça e da unção recebida por mérito na sua vida apostólica como servo de Deus. Logo mais irão retornar para os seus lares, vó. Que a senhora guarde ou proteja o caminho de cada um deles, livrando de todo mal, de todo perigo, de todo malfeitor, vó. Dando a oportunidade de cada um deles chegar no seu lar, ter uma noite de descanso. Que Deus envie anjos para o lar de cada um dos teus filhos, dando uma noite de descanso a todos nós, vó. Para que no dia de amanhã, Deus permite mais um dia de vida aos teus filhos e filhas, vó. Com a tua bênção, com a tua graça, com a tua proteção, amparando cada um de nós através da Senhora e do Santo Modo no nosso viver. Santa e querida Vó Rosa e Primaz Irmão, agradecemos por todas as bênçãos e graças, vó. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos, ou na paz de Deus, até uma próxima oportunidade, se Deus nos conceder. Amém.